bem-vindas à nossa quinta aula de álgebra do cursinho Cuca Fresca. Meu nome é Maria Fernanda e hoje nós vamos ver sobre juros simples e compostos. Muitas vezes a gente ouve falar de juros, né, aquele negócio do banco, quando se atrasa uma conta, ou até mesmo a gente pode usar para calcular quanto que vai render o nosso valor que colocou na poupança. Mas vamos começar primeiro pelos juros simples. O que significa? O juros simples é assim: se eu coloquei R$100 e rende 10% ao mês, então no outro mês eu vou ter 10% a mais dos 100. Aí no outro mês eu vou ter 10% a mais também do valor inicial. Sempre considero o valor inicial aqui. Então, não vai acumulando juros em cima de juros. Não vai. É só sempre considerando o primeiro capital que você colocou. Então tem uma fórmula que na minha cabeça, pelo menos, é muito semelhante à cidade. Então vocês podem ser uma forma de lembrar, mas é só lembrar que para calcular os juros simples, que aqui o que vai sair é só o valor a mais, que é um outro termo que a gente vai encontrar, é montante. O montante é um todo, vai ser o capital que você colocou mais os juros que você teve. Mas aqui não, aqui nessa forma do juros simples vai sair apenas o quanto a mais, certo? Então, para calcular o montante, você vai ter esses juros a mais e você soma com o capital que você já tinha. Então, mas como que eu vou lembrar esse monte de conta? O juros é J inicial, o C é o capital inicial, que não é aquela banda, é o valor que você colocou, que você aplicou na caderneta de poupança, ou o valor da conta que você não pagou, ou do empréstimo que você fez no banco, é esse valor. O T é o tempo, né? Igual a gente vê a mesma definição, né? A mesma simbologia de química, muitas vezes, para ver cinética, de física. E como que eu vou lembrar que a taxa, que também começa com T, é o I? É só você lembrar assim, quando você vê que o negócio tem uma taxa que vai ficar aumentando o preço, você vai ter que se matar para pagar aquilo, se você faz então é uma forma de vocês lembrarem. Então vamos fazer alguns exemplos de aplicação dessa fórmula. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos um capital inicial de R$5.000 a um juros simples de 5% ao mês? Vamos a alguns pontos importantes do exercício. Primeiro, a gente está procurando o montante. Não é só os juros, é os juros mais o capital investido. A taxa está em 5% ao mês. O tempo sempre tem que acompanhar a taxa. Se está ao mês, você tem que converter o tempo para meses. Se está em ano, a mesma coisa. A taxa, o tempo tem que sempre acompanhar a taxa, certo? E está falando que é juros simples, então vamos lá. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros é igual a... Quanto que eu tenho? O capital, R$5.000. A taxa é 5%. Então, seria quanto? 0,05, certo? Porque 5 dividido por 100 é 0,05. Vezes o nosso tempo, que é de 4 meses. Então, vezes 4. Então, fazendo essa multiplicação aqui, vamos por partes. Vamos fazer primeiro 5.000. Vamos fazer esse vezes 0,05 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, 5.000 vezes 0,20. Então, os juros é igual a... Aqui primeiro é 0, então 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10,
Sobe 1, 5 vezes 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Eu vou dar 2 casas, então R$1.000. Acabou o exercício? Não, porque ele está perguntando montante, não juros. Então, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, o montante, que é o valor total, vai ser 5.000 mais os juros, que é R$1.000. Então, o montante vai ser R$6.000. Pronto, nenhum segredo, é só lembrar de fazer a multiplicação certinho, colocar que o tempo em função da taxa e lembrar que o montante é o capital mais os juros. Mas só isso. Então vamos para mais um exemplo antes de ir para os juros compostos. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$192. O capital aplicado foi de... Então vamos lá, primeiro agora ele não está pedindo juros, ele está pedindo o capital inicial. Então vamos lá, já que juros é igual a capital vezes... Então, lembra aquele negócio que eu falei na regra de 3, que você passa para lá dividindo, para cá multiplicando? Então, a gente vai ter uma aula de equação de primeiro grau, tá? Calma, mas é basicamente isso. Então aqui, tá tudo multiplicando, eu quero esse. Então eu vou ter que isolar esse valor aqui, porque é isso que eu tô procurando. Então, o capital é igual a os juros. Aí o que tá multiplicando vai passar dividindo, que é o I vezes o T. Tá bom? Que é a taxa vezes o tempo. Então vamos lá. A gente já tem a fórmula que a gente vai usar. Vocês também poderiam substituir os valores, caso vocês não gostem de fazer assim. E ia dar a mesma coisa. Mas eu particularmente prefiro assim, porque é mais fácil de você ver o que você está procurando e o que falta. Outra coisa que a gente tem que analisar é que a taxa é de 30% ao ano. E está falando 8 meses. Então eu vou ter que transformar os 8 meses em quantos anos vale. Então vamos lá. Se 12 meses é igual a 1 ano, então 8 meses é igual a X. Fazendo a regra de 3, a gente vai ter aqui 0,67 aproximadamente, né? Porque vai dar uma dízima periódica e vai ser 0,66666. Mas dá para arredondar com 2 casas decimais. E como 6 é maior do que 5, então vai para 7. Pronto, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, então pode substituir ali. O capital, que é que eu estou procurando, é igual ao juros, que foi de R$192, dividido pela taxa, que é de 30%, que é a mesma coisa que 0,3 vezes 0,67. Que isso aqui vai dar um total de R$955,22. Então, nas alternativas, provavelmente se fosse alternativa essa questão, não ia ter um valor tão quebrado assim. Provavelmente ia ser ou 955 ou 960. Mas vale por causa da aproximação que a gente teve aqui na taxa, certo? Então esse foi o capital inicial investido durante esse tempo sobre essa taxa para conseguir essa quantidade de juros, certo? Então agora nós vamos ver os juros compostos. O que é isso? Você colocou um valor inicial e no próximo mês, por exemplo, o valor vai considerar os juros em relação ao capital desse primeiro mês, certo? Aí no segundo mês, ele vai considerar o valor, não, o terceiro mês, desculpa, ele vai considerar o valor do segundo mês. E sucessivamente, então ele vai aumentando cada vez mais. Então vamos lá, agora a gente tem uma outra fórmula, e aqui a gente vai achar o montante, a gente já vai achar o capital inicial mais os juros.
aqui nós vamos achar, aqui na fórmula, a gente tem o capital inicial, que não é a banda do dinheiro preto. Aí que é um mesmo número 1, mais a taxa. Tudo isso elevado ao tempo. Que é o tempo que esse capital ficou investido sobre esses juros, ou a conta não foi paga e foi virada aquela bola de neve. Então vamos lá, nosso primeiro exercício. A Carolina aplicou R$600 numa caderneta de poupança a uma taxa fixa de 2% ao mês durante 3 meses. Quanto ela terá na data do resgate? Então vamos lá. Aqui está a nossa fórmula, então vamos lá. Quanto ela terá ao final, então, é o montante mesmo que está pedindo. Ela aplicou R$600. A taxa foi de 2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,02 elevado ao T, que também já está em mês, que são 3. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 600 vezes 1,02 elevado a terceiro. Então, o montante, o quanto que ela terá no final, será R$636. Em 3 meses não rende muita coisa, né, gente? Vai fazer o quê? Então, essa foi a nossa aula de hoje de juros simples e compostos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E não entrem em dívidas, porque é muito difícil depois de sair. Tchau, tchau. Até a próxima.